Junto com isso, surgiu na Grécia Antiga a cosmologia. Cosmologia é uma disciplina que estuda a origem e a organização, bem como a estrutura do universo. Os gregos se questionavam sobre o que é o universo, de onde o universo veio, como que o universo se organiza. E esse tipo de questionamento produz um saber chamado cosmologia. Tá? Então a cosmologia surgiu primeiro na filosofia, e a cosmologia atual, moderna, que nós temos nos dias de hoje, no século XXI, ela já se constitui como uma ciência, muito mais ligada com a física moderna, muito mais ligada com a astronomia, com a astrofísica, inclusive com a física quântica, com a física relativista de Albert Einstein e também com a física clássica de Isaac Newton. A bem dizer, a cosmologia ela se torna uma ciência na Idade Moderna, depois do século XVIII, tá? Século XVII, século XVIII. Principalmente, na verdade, tá? Ela se consolida como uma ciência a partir de Albert Einstein, tá? Que aí já pega século XX. Isso também vou deixar para falar em outro momento. Mas a cosmologia surge primeiro como uma disciplina da filosofia. Então os filósofos antigos se preocupavam com questões cosmológicas, especificamente os gregos antigos. Só que os gregos antigos, eles não tinham o aparato científico que nós temos hoje no século XXI. Aliás, é um pouco complexo, tá? Porque, assim, na Grécia Antiga, a filosofia respondia por todo o conhecimento da época. Então, o que os gregos chamavam de ciência era misturado com a filosofia, que por sua vez é misturado com a metafísica. Formavam um conjunto, uma unidade. Esses saberes foram se separando a partir de Aristóteles, tá? Assim, a própria filosofia grega antiga, ela se divide no período pré-socrático, anterior a Sócrates. Depois nós temos Sócrates, Platão, Aristóteles. Aristóteles vem bem depois na própria filosofia grega, ok? E é com Aristóteles que a gente começa a ter as disciplinas, as separações, tá? Então é com Aristóteles que você vai ter as ciências naturais e vai ter várias classificações de outros saberes, tudo saindo de dentro da filosofia. A filosofia, gente, ela é muito importante para nós, tá? Para o nosso debate, para a nossa discussão. Porque, assim, praticamente todos os saberes saíram da filosofia. Tudo mesmo, tá, gente? Então, as ciências, as artes, até mesmo as religiões, no nosso mundo ocidental, elas têm como ponto de partida a filosofia. A forma de pensar buscando explicações naturais, mais racionais, que é inaugurada dentro da filosofia, é ela também que vai inaugurar a forma de pensar que dá origem à ciência, como nós conhecemos hoje. No fundo, a ciência que nós temos hoje, ela é um projeto em desenvolvimento a partir da filosofia. E o que é que tudo isso tem a ver com a astrologia, tá, gente? Como eu já falei em outros vídeos, tá? A astrologia, ela não se resume só a signos e não se resume só a horóscopos. A astrologia é um saber totalizante, dá para se falar sobre todos os assuntos, praticamente qualquer assunto dentro da astrologia. E a astrologia tem uma bagagem importante que vem da filosofia. Para a astrologia ser explicada, ela depende de pressupostos, de premissas filosóficas. Isso é importante para explicar e entender a astrologia. Então existe um entrelaçamento entre astrologia e filosofia. E como a astrologia é uma disciplina que busca fazer previsões de eventos, e mais ainda, como a astrologia mostra que é possível prever o destino, é possível prever eventos com uma margem alta de acerto, por conta disso, a astrologia também tem implicações que são de ordem cosmológica. O que eu quero dizer com isso, tá? A cosmologia, desde sempre, ela busca entender a estrutura e a organização do universo, a origem, estrutura e organização do universo. Então, se a astrologia realmente é capaz de prever o destino,
tem que existir uma explicação, tá? Esse é o ponto mais importante agora aqui do vídeo, gente. É a parte que todo mundo tem que ficar atento agora e gravar na cabeça, tá? Então, se a astrologia tem essa capacidade de prever eventos futuros, tem que ter alguma coisa na estrutura do universo que explique essa possibilidade. Quem tem que responder isso pra gente é a cosmologia. E como eu disse, a cosmologia inicia sendo um empreendimento filosófico na Grécia Antiga e nos dias de hoje, no século XXI, ela tem um status de ciência, uma ciência exata e natural. Agora, vejam, a cosmologia, dentro desse entendimento que eu estou passando para vocês, ela não é uma questão importante e exclusiva nem da ciência e nem da filosofia, mas sim dos dois saberes, tá? Das duas áreas. Os dados da ciência cosmológica atual, ela é importante para a ciência, né? Para a cosmologia enquanto ciência, mas ela tem impacto dentro da metafísica e dentro da filosofia. Diga-se de passagem, a metafísica, tá? Ela é uma área da filosofia, é uma área que estuda e pesquisa os fundamentos da própria realidade. E o entendimento de tudo isso amplia também o nosso entendimento da astrologia, enquanto um saber que é direcionado para a previsão de eventos. A astrologia, nesse sentido que eu estou falando para vocês, ela deve ser vista também como uma forma de estudo do tempo. Na verdade, quando eu olho um mapa astral, eu posso entender o presente da pessoa, posso olhar o futuro, mas eu posso olhar inclusive o passado, tá? Se eu faço um mapa astral de uma criança que nasceu há alguns dias, tá? Essa criança acabou de nascer, eu posso olhar o mapa astral e ver o tipo de adulto potencial que ela vai se tornar. Isso não quer dizer que essa criança tenha apenas um destino previsto no mapa astral. Isso é um erro muito comum das pessoas que não conhecem astrologia. O mapa astral, tá? Assim, ele normalmente mostra muitos potenciais de destino que a pessoa pode ter na vida. O mapa astral não traça um único destino. Tá? O mapa astral não traça um único destino. Na verdade, todo mundo tem vários potenciais. Existem uns 3 ou 4 potenciais predominantes no mapa astral. Qual desses potenciais vai se realizar concretamente na vida vai depender de escolhas da pessoa. Então, existe uma margem de escolhas da pessoa. Eu não chamo essa margem de escolhas de livre-arbítrio, porque o arbítrio, tá? O arbítrio, ou seja, a possibilidade de escolhas na vida, não é 100% livre. A própria filosofia mostra que não existe livre-arbítrio total e absoluto. Mesmo num âmbito psicológico e sociocultural, nós somos influenciados por fatores da vida. E na astrologia, a própria possibilidade de se fazer previsões de eventos na vida de uma pessoa com uma margem alta de acerto já mostra também que o nosso arbítrio não é 100% livre. Mas eu já posso adiantar para vocês também que o nosso arbítrio não é 100% pré-determinado ponto a ponto, tá? O futuro, o destino, não é pré-determinado ponto a ponto. Agora vejam, tá? Eu não vou responder agora, tá? Eu já tenho até uma live onde eu entrei um pouco num esboço de resposta para essa questão, mas nesse vídeo aqui, que é um vídeo introdutório, o que eu quero colocar para vocês é que esse tipo de questionamento, se existe destino, se existe livre-arbítrio, a possibilidade de prever o destino, de prever o nosso futuro, essa questão de se poder prever o futuro, voltar no passado, enfim, essa questão da nossa liberdade existencial, tudo isso são temáticas da filosofia, tá? São temas filosóficos que a astrologia e a cosmologia, principalmente a cosmologia científica atual, possuem muitas informações para contribuir na direção de uma resposta. E na verdade, esse debate não exclui outras áreas de saber que tem muita coisa a contribuir. A própria psicologia e a própria psicanálise também contribuem nesse debate. E no momento certo, eu vou trazer esse recorte para toda essa questão, para todo esse debate, ok? Então, concluindo,
Por que que eu quero falar de astrologia, filosofia e cosmologia? Porque esses campos de saber possuem questões em comum, tá? Possuem questões em comum. A questão do tempo, a questão do destino, a questão do futuro, a questão da nossa liberdade de escolha é tratado dentro de todos esses saberes. A cosmologia moderna, baseada, por exemplo, em Albert Einstein, tá? Na física relativista de Albert Einstein, diz que não existe passado, presente e futuro como nós pensamos. O passado, o presente e o futuro, eles são ilusões na nossa mente. E tanto o passado como o futuro já estão acontecendo sempre como o próprio presente. Para a física de Albert Einstein, o tempo é um contínuo. O passado não é algo que já passou e o futuro não é algo que ainda vai acontecer. Tudo já está acontecendo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. E essa proposta de resposta da física relativista de Albert Einstein gera alguns problemas para a gente, porque uma das interpretações possíveis é de que o futuro e o destino já está pré-determinado. Isso é uma visão assim inicial da física relativista de Einstein. Mas quando você entra mais a fundo na abordagem, tá, do Einstein, você percebe que o nosso próprio conceito de presente não existe da maneira como nós pensamos. Subjetivamente, nós sentimos o fluxo do tempo, que é chamado de flecha do tempo pelos físicos. Subjetivamente, nós sentimos o fluxo do tempo como vindo do passado para o presente e para o futuro, né? Subjetivamente sentimos assim. Mas a física relativista de Einstein mostra que nem mesmo o presente, como nós pensamos, como nós entendemos subjetivamente, existe dessa maneira. E essa física, então, chega ao ponto de afirmar que não faz sentido se pensar numa previsão de futuro se o próprio presente não existe de uma maneira fixa e universal como nós pensamos e sentimos psicologicamente, subjetivamente. E também por conta desse questionamento, o passado não é algo que já foi, que passou e foi embora, tá? Por exemplo, quando nós olhamos para uma estrela que está a 10 milhões de anos-luz de distância de nós, nós estamos olhando o passado de 10 milhões de anos atrás, tá? Quando a gente olha uma estrela que, por exemplo, está a 10 ou a 20 milhões de anos-luz de distância de nós, nós estamos olhando o passado. E esse passado ele é concreto, ele é real. Não é uma mera abstração. Então, o passado existe no contínuo espaço-tempo. E a pergunta que fica é, o futuro também existe no contínuo espaço-tempo? A física relativista diz que sim. E se isso é possível, teoricamente para essa física, é possível viajar no tempo, por exemplo. Tá? A gente não tem a tecnologia para conseguir fazer isso, mas teoricamente seria possível. E se é possível viajar no tempo, aí a pergunta que fica é, também é possível prever esse destino, esse futuro? Horas. A astrologia diz que sim. Afinal, essa é a prática do próprio astrólogo. Então vocês estão vendo como, por exemplo, uma área da cosmologia, que é a física relativista de Einstein, ela tem correlação com o que se faz na astrologia e isso tem implicações de natureza filosófica e metafísica. Quando eu falar metafísica nesse sentido é sobre o fundamento da própria realidade. Então vejam, um raciocínio cosmológico da física relativista, tá? Eu consegui fazer uma correlação com a própria prática da astrologia, que é uma prática de prever destinos, e tudo isso tem impacto filosófico e metafísico no entendimento profundo e existencial da realidade. E aqui eu estou fazendo só um esboço, tá, gente? Eu estou só introduzindo a questão, para vocês verem como a questão é um pouco mais complexa. Para ficar mais complexo ainda, existe, por exemplo, a física quântica. Que a física quântica, ao contrário da física relativista, ela tenta mostrar que é impossível prever o destino com precisão. Existe na física quântica um princípio chamado princípio de incerteza de Werner Heisenberg. Eu não vou explicar esse princípio agora no vídeo, porque senão o vídeo já está se alongando, né, para um vídeo introdutório.
Mas o que eu quero dizer é que esse princípio de incerteza da física quântica informa que é impossível prever o destino com precisão. Isso também tem implicações na astrologia, tá? Um princípio da física quântica, gente, entendam isso, um princípio da física quântica, esse princípio de incerteza, é um princípio da própria estrutura do universo. Então a física quântica não nega a possibilidade de prever o destino. O que a física quântica diz é que você não consegue prever com 100% de certeza, tá? Para a física quântica, o futuro, o destino, é uma onda de probabilidade, é uma estimativa de probabilidade. É basicamente uma fórmula matemática para a física quântica, tá? E esse futuro, esse destino, não está pré-determinado ponto a ponto. Então a própria estrutura de realidade para a física quântica nos impede de prever o destino com absoluta certeza. Por isso que eu já posso até adiantar para vocês que é impossível para um astrólogo prever o destino com 100% de certeza. O grau de acerto, de confiança, de acerto da astrologia nunca vai ser 100%. Pode ser 99%, pode ser 95%, pode ser 90%, tá? Mas 100% não pode, porque esse princípio de incerteza da física quântica impede isso. E aí vejam, ainda no campo da cosmologia e da física, você tem uma teoria, que é a física relativista de Einstein, que tende a mostrar que existe um contínuo espaço-tempo, de modo que eu posso ver o passado quando eu olho estrelas muito distantes, que estão a milhões de anos-luz de distância, então eu consigo ver o passado. O passado não é algo que simplesmente passou, é algo que ainda existe, e isso, assim, para o pensamento de senso comum, isso é uma coisa muito louca, mas é realidade, o passado ainda existe concretamente, ok? E ainda para a física relativista, o futuro também é acessível. Você também conseguiria olhar o futuro, o destino, ok? Para a física relativista, o futuro ele já existe como algo concreto, como algo real. Aí vem uma outra teoria da física, que é a física quântica, que mostra que esse futuro já existe sim, mas ele não é algo tão fixo, já tão pré-determinado ponto a ponto, mas sim que é uma onda de probabilidade. Uma das implicações filosóficas também desse postulado da física quântica é que então esse destino pode ser alterado. Já que ele não é pré-determinado ponto a ponto, é possível fazer alterações desse destino. Eu posso prever o destino e ainda posso alterar. Mas o debate é que a amplitude dessa fórmula de probabilidade da física quântica também limita o quanto que eu posso alterar desse destino, que normalmente é muito pouco. Estão vendo como é complexo? Tá? Ainda vou dizer outra coisa para vocês. Na própria física moderna existe todo um debate, tá? Porque eles entendem que a física relativista e a física quântica, que são as duas grandes teorias da física moderna, tá? Essas duas teorias precisam funcionar de uma maneira conjunta. Os físicos modernos entendem que a física relativista de Einstein e a teoria quântica, que são duas teorias diferentes dentro da física moderna, precisam funcionar de maneira complementar, tá? Porque são duas físicas, tá? São duas teorias que explicam a estrutura da realidade. Então elas precisam funcionar de uma maneira unificada. Mas na matemática da física moderna, eles não conseguiram ainda conciliar as fórmulas da física relativista com as fórmulas da física quântica. A física moderna, ela produz a sua ciência na base da lógica matemática, tá? Através de fórmulas matemáticas muito complexas e muito avançadas. E dentro dessas fórmulas, os físicos ainda não conseguiram conciliar as teorias da física relativista com a física quântica, mas eles estão se aproximando disso. Eles têm uma teoria deles lá, que eles chamam de teoria das supercordas, que é uma teoria matemática que está perto de conciliar essas duas grandes abordagens da física. Mas mesmo sem eles terem conseguido isso, tá? Essas teorias da física que alimentam a cosmologia atual, tá? A cosmologia científica atual,
como eu estou falando para vocês, elas têm impacto nas implicações da astrologia, tá? Que por sua vez também tem impacto dentro da filosofia. Esse assunto, pelo que vocês estão percebendo, isso porque esse vídeo é introdutório, tá? Mas eu já estou aqui trazendo as temáticas, as problemáticas que a gente vai aprofundar nos próximos vídeos. E pelo que vocês estão vendo, é uma temática bastante complicada, bastante complexa, mas também muito interessante, tá? Para ajudar, eu fiz o seguinte: existe uma live minha falando um pouquinho já sobre esse assunto. No final do vídeo eu vou deixar isso bem demarcado, tá? Vou deixar um link para essa live, onde eu já falei sobre isso. Na descrição do vídeo eu estou deixando alguns vídeos de cosmologia que explicam a questão do tempo, essa questão de que o passado já existe, o futuro já existe, é possível inclusive ver tanto o passado quanto o futuro, tá? O passado e o futuro existem de maneira concreta, como também existe o presente. E aí eu deixei na descrição do meu vídeo, aqui na parte de baixo, alguns links para vídeos de cosmologia que explicam isso. Eu selecionei vídeos do canal Poligonautas, que explica tudo isso de uma maneira fácil, didática, tá? O youtuber, que é inclusive um cientista, ele tem formação em física e astronomia, ele explica isso numa linguagem muito didática, muito divertida, os vídeos dele são curtos, então dá para entender bem. Então vocês olhem na parte de baixo, tá? Os vídeos do canal Poligonautas. Mas eu também deixei um documentário mais denso, mais técnico, que fala sobre a questão do tempo. É o documentário Além do Cosmos. É um documentário de 2011, mas ele está bem atualizado, tá, gente? Eu tenho em casa uma biblioteca de livros de física e de cosmologia. Inclusive comprei alguns livros novos, depois eu vou mostrar para vocês nos vídeos futuros. Aqui nesse vídeo, um livro que eu indico para vocês de cosmologia seria esse aqui, O Universo numa Casca de Nós, do Stephen Hawking, tá? Essa edição que eu tenho é de mais ou menos 2002, se eu não me engano. Deixa eu dar uma verificada aqui. É isso mesmo, acabei de ver. Então, a edição desse livro é de 2002. Eu tenho alguns livros mais recentes de 2017 sobre cosmologia. Acabei de adquirir um de um físico chamado Neil deGrasse. Mas eu considero que para uma primeira abordagem inicial sobre cosmologia, o Universo numa Casca de Nós ainda é um bom livro para se começar. Mas nos links de baixo, tá, gente, tem bons documentários, e quem não quiser comprar livros, não quiser ler sobre o assunto, pode aproveitar os documentários. Aí depois pode pensar talvez em algum livro de cosmologia. Quando chegar o meu livro do Neil deGrasse, eu vou mostrar para vocês, tá? É uma bibliografia interessante, bem atualizada. Mas o conteúdo do livro está nos documentários de baixo. Do próprio Neil deGrasse tem o comentário Cosmos. Tá? Tem o documentário Cosmos, que é muito bom. Estava disponível um tempo aí na Netflix, agora para achar fica um pouco mais difícil. Eu acho que no YouTube dá para achar. E é isso, eu termino esse vídeo com essas dicas, com essas indicações para quem se interessa pelo tema, tá? Recomendo que vocês assistam os vídeos. O documentário Além do Cosmos é um documentário de 3 horas, é um documentário longo, mas dá para entender tudo, tá, gente? Ali é quase que um curso completo de cosmologia. E principalmente a última parte, que fala sobre a física do tempo, e que trata dessa questão de futuro, de um futuro pré-determinado, de um futuro que já existe, da possibilidade de viajar no tempo e até de prever o destino, tá? Tudo isso está sendo tratado nesse documentário que eu pus na parte de baixo, tá? O link. Na verdade, tá? Já vou avançar para vocês, tá? Já vou adiantar para vocês. Os físicos, os cosmologistas, eles evitam um pouco de tratar das consequências, das implicações metafísicas e filosóficas das próprias descobertas deles, né? Então, a cosmologia enquanto ciência tem um cabedal de informações e de descobertas que é fantástico.
Mas normalmente eles não tratam das implicações metafísicas, filosóficas dessas descobertas. Só que nós, aqui, dentro do campo da filosofia e da astrologia, estamos livres para debatermos essas implicações. E é isso que nós vamos fazer nos próximos vídeos. Então, como sempre no final, eu deixo o convite para vocês se inscreverem no canal Professor Adalberto Pessoa, apertando o botão de sininho, se vocês quiserem receber todas as notificações e acompanharem esse debate que eu vou aprofundar ao longo do canal. Termino por aqui, um grande beijo, um grande abraço e espero vê-los nos próximos vídeos. Tchau, pessoal!